Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Eu senti de fazer e compartilhar esse vídeo com vocês, porque o que eu mais ouço nesses últimos dias é que para ser salvo não precisa estar numa igreja, não precisa servir a Deus em uma igreja, não precisa estar em comunhão com uma igreja. Uma certa pessoa até citou um versículo da Bíblia que está em João 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E o 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, ele citando esse versículo, ele falou que ali Jesus estava falando que não precisa orar no monte ou em Jerusalém. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que não importa se você adorar no monte ou em Jerusalém. Quer dizer, você tem que estar num lugar adorando ao Senhor, mas você tem que estar adorando em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Ele está dizendo aqui que ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito. O que é espírito? Quando Deus fez o homem de corpo, alma e espírito. Em Gênesis diz que Deus soprou na narina do homem e colocou nele o espírito. O que é o corpo? É o nosso corpo físico, onde sentimos dores, onde temos sentimentos. A nossa alma é sede dos nossos sentimentos. Os sentimentos de alegria, de tristeza, de felicidade é produzida pela nossa alma, é a sede dos nossos sentimentos. E o espírito? E o espírito é aquilo que nos faz procurar a Deus. O nosso espírito, ele tem uma busca constante por Deus. Então esse espírito que Deus fala assim, adore-me em espírito, em verdade, ou seja, me adore, tem uma busca dentro de você por mim constantemente, todos os dias, me busque, me adore em espírito. E o que é adorar em verdade? É ser verdadeiro, é não adorar a Deus de aparência, não adorar a Deus ser na igreja uma coisa e fora outra, não. Nós temos que adorar a Deus verdadeiramente. Nós temos que reconhecer que somos pecadores e mudar as nossas atitudes para que o mundo lá fora, para aqueles que estão lá fora, vejam, ali vai um verdadeiro servo de Deus, ali vai uma verdadeira serva de Deus, ao ponto de as pessoas falarem: se eu for para ser crente, eu quero ser como ele. Se eu for para ser crente, eu quero ser como ela. E não sermos taxados muitas vezes de crentinho, lá vai um crentinho, anda tudo errado. Ou seja, não é um crente verdadeiro, é um crente falso. E Deus não está à procura de falso, Deus está à procura de verdadeiros. Então ele quis dizer ali que nós temos que adorar, não importa a congregação, a igreja que formos, mas que temos que adorar em espírito e em verdade. E por que temos que estar numa igreja para adorar? Porque quando Deus cumpriu a promessa lá do Pentecostes, ele falou que ele iria ao céu, mas ele enviaria o Espírito Santo. Então, quando ele cumpriu essa promessa, os discípulos estavam dispersos, cada um estava num lugar? Não, eles estavam reunidos no mesmo lugar, 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, buscando a Deus, ou seja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que está escrito lá em Efésios, que Deus é a cabeça, que Jesus é a cabeça e que nós somos o corpo. Eles estavam reunidos ali e ali o Espírito Santo desceu sobre eles. Nós temos que estar reunidos, nós temos que estar em união. Nós somos o corpo de Cristo e não pode, como você consegue andar? Você anda sem as pernas longe. A pessoa é o corpo de Cristo, a pessoa que se afasta, a pessoa que sai da igreja é um membro ali que se afastou do corpo, né? E, igual o nosso corpo físico. Se nós sofremos um acidente, tipo um acidente de carro, e acontece de
perdermos uma parte do corpo, uma perna, por exemplo. Chega no hospital, não tem como restaurar, está muito quebrada, está danificada e tem que cortar aquela perna. O que vai acontecer? O corpo vai sobreviver sem a perna? Vai. Ele vai continuar sendo corpo. E a perna, ela vai sobreviver sem o corpo? Não. O que vai acontecer? Ela vai se deteriorar, ela vai apodrecer, vai ter que enterrar aquela parte do corpo, porque não vai conseguir sobreviver sem o corpo. Assim somos nós, longe de Cristo, longe do corpo de Cristo. Nós não conseguimos viver. O corpo de Cristo vai continuar existindo. Se alguém sair, se alguma parte do corpo sair, vai sofrer, vai. O corpo de Cristo sofre, padece, mas vai continuar vivendo. Só que aquela pessoa, ou seja, aquela parte do corpo que saiu, ela não vai conseguir viver, não vai ter vida espiritual para ganhar a salvação. Não tem, porque desistiu de ser o corpo de Cristo. Então, se você, que outrora fazia parte do corpo de Cristo, e se distanciou e saiu, eu tenho uma palavra para você. Porque no nosso corpo físico não existe chance de um membro que foi cortado, que foi arrancado, que saiu, implantarem ali. Às vezes de um dente, quando é rápido, assim, ainda existe chance. Mas quando é algo que foi arrancado, que foi destruído, não tem como mais. O corpo vai ter que viver o quê? Uma prótese, vai ter que colocar uma prótese, uma perna mecânica, para poder sobreviver, para continuar, né, a viver, mas ele vai viver. Agora aquela perna, aquele membro que saiu, não tem mais chance. Mas no corpo de Cristo é diferente. Aquele que saiu, aquele membro que saiu, que fazia parte e já não faz mais, ele tem chance sim de retornar ao corpo de Cristo e continuar a sua função, porque Deus nos dá essa chance. Porque Deus, quando estivermos com vida, temos a chance de buscarmos pela salvação. Enquanto a porta da graça estiver aberta, nós temos a chance de buscar por Deus. Então eu quero te dizer, ouça a voz do teu espírito que tem clamado dentro de você, que tem buscado por Deus. Ouça essa dor no teu peito que tem buscado pela presença de Deus, que tem buscado pela presença do Espírito Santo de Deus. Volte a fazer parte do corpo de Cristo. Jesus te ama. Jesus continua te amando da mesma maneira de como você estava lá. Lembre-se como é maravilhoso sentir essa presença gloriosa do Espírito Santo. Um dia você pôde sentir, um dia fez você chorar de alegria, que um dia preencheu o vazio da tua alma. Volte a ser o corpo de Cristo. Volte à casa do Pai. Amém.